Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Você já acompanha a série, já sabe, todo vídeo uma ficha de fiscalização diferente, em que nós apresentamos a ficha, fazemos nossos comentários, nossos apontamentos a respeito dessa infração específica. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a infração do artigo 166 do CTB. Tem umas peculiaridades aí sobre ela, vamos dar uma conferida agora. Tela cheia aí para você, ó. O amparo legal está aqui, artigo 166 do CTB. Aqui nós temos a tipificação do enquadramento, que é a infração por confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, olha o detalhe, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico não estiver em condições de dirigir com segurança. Aqui nós temos a tipificação resumida, né, como costuma aparecer no auto de infração. Temos o código de enquadramento, 51770, e a infração, né, que é de natureza gravíssima. Se é de natureza gravíssima, são 7 pontos no prontuário, mas no prontuário de quem? Ó, do proprietário do veículo. Por quê? Quem confia ou entrega o veículo é aquela pessoa que é proprietária do veículo. E nesse caso, né, para a caracterização da infração, vocês vão ver que tem alguns detalhes importantes aí. A exemplo da necessidade de abordagem. Ó. A constatação da infração é mediante abordagem, por uma razão óbvia, não é? Como é que você sabe, como é que o agente da autoridade de trânsito, melhor dizendo, vai saber que aquele determinado condutor não está em condições físicas ou psíquicas de conduzir o veículo. Então ele precisa fazer a abordagem para esse tipo de verificação. Então daí a necessidade de abordagem. A penalidade prevista aqui, ó, é a de multa, por ser uma infração de natureza gravíssima, R$ 293,47 é o valor da multa. Não existe medida administrativa, até porque é uma infração de responsabilidade do proprietário, e a competência para constatação dessa infração é do órgão de trânsito do Estado, rodoviário, e também do órgão de trânsito do município. Por que você está colocando? Por que eu estou colocando o município aqui, mesmo sem ter essa previsão? Você que acompanha o canal já sabe, né, nós tivemos mudanças em 2023, a Lei 14.599 ela ampliou as competências para a fiscalização de trânsito nas vias urbanas. Inclusive tem vídeo aqui no canal em que eu explico isso de uma maneira um pouco mais detalhada para você entender. Mas o fato é que essa infração ela passou a ser de competência do município também, sem necessidade de convênio. Salvo as infrações de competência privativa do município ou do estado, as outras podem ser fiscalizadas e autuadas pelos dois órgãos, tanto do município quanto do estado. Antes nós tínhamos uma divisão aí de competências. Mas por que você não usa a ficha já com essa informação? Porque estou aguardando ela ser publicada. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, essa ficha de fiscalização ela está na versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito da Resolução 985 de 2022 do CONTRAN. Então é ela que está em vigor no momento em que eu estou gravando. Não sei quando você vai estar assistindo, mas saiba que estou usando a versão do manual em vigor. Assim que sair o novo manual, passarei a utilizar essas fichas de fiscalização. E se em algum vídeo que eu já gravei tiver tido uma mudança relevante, uma mudança significativa, a gente refaz ele aqui para você que nos acompanha no canal, tá certo? Então saiba que o órgão de trânsito do município também pode fiscalizar. Isso pode caracterizar crime de trânsito? Sim, o crime do artigo 310 do CTB, que é justamente o crime de permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor a uma pessoa que não esteja em condições, na forma prevista no artigo 310, tá bom? Então, ó, feitas essas considerações iniciais, vamos dar aquela conferida nas colunas aqui do quando autuar, quando não autuar e por aí vai. Então vamos lá, ó. Quando é que se autua por essa irregularidade especificamente? Nós temos algumas situações aqui. Primeiro, ó, proprietário, perceba que a infração é do proprietário, ainda que tenha sido outra pessoa que tenha efetivamente emprestado o veículo, mas o proprietário ele é o responsável legal. Só um detalhe, né, sobre essa responsabilidade legal, essa responsabilidade do proprietário, é que isso tem previsão na legislação, né, no CTB. Quando você dá uma conferida lá no artigo 257, que trata justamente sobre responsabilidade da infração, no parágrafo 2º, nós temos a previsão de que o proprietário ele também é responsável pela habilitação legal e compatível de seus condutores. Já fiz vários vídeos sobre o tema, porque são recorrentes as dúvidas sobre ele aqui no canal. O pessoal tem dúvidas sobre o cometimento da infração, se é a responsabilidade do condutor, se é do proprietário, então tem muito vídeo sobre o tema explicando exatamente isso. E em outras palavras, eu costumo dizer que, olha, você que é proprietário de veículo, saiba muito bem
para quem é que você está emprestando esse seu veículo, né? Porque existe responsabilização conforme o caso. Então, ó, proprietário que confia ou entrega a direção do veículo automotor a condutor sem condições de dirigir com segurança por seu estado físico ou psíquico, como por exemplo, vamos para as situações aqui, ó. Primeira delas, condutor com sono ou fadiga excessiva. Inclusive isso aqui é muito discutido, né? Principalmente você que é da área de trânsito, você que é instrutor, está me acompanhando, você dá aula de direção defensiva. Eu tenho certeza que esse é um tema que você aborda com frequência lá nas condições adversas, né? Quando você está falando sobre condição adversa do condutor, você está falando sobre isso, eu tenho certeza que você fala sobre isso aí. Então saiba, ó, que existe uma relação com relação à infração, mas precisa ser, obviamente, constatada pelo agente. Por isso, na necessidade de abordagem. Segunda hipótese, ó, condutor com um ou mais dos braços e pernas quebrados ou imobilizados, ou seja, o cara não tem condição física de conduzir com segurança. Terceira situação, ó, condutor com elevado estado febril. Outra situação aqui, ó, condutor descompensado psicologicamente devido a grande choque emocional. Eu acho que talvez com os dois, o primeiro, né, e o quarto aí, é um tanto subjetivo, né, a constatação. Os outros dois me parecem mais óbvios, né? Condutor com a perna quebrada, condutor com febre, apesar de não ser fácil, né, de constatar, mas enfim, são as hipóteses aí. Segundo e terceiro aqui, ó, bora lá. Proprietário que confia ou entrega a direção do veículo automotor, olha o detalhe aqui, ó. Inclusive já fiz vídeo aqui no canal falando especificamente sobre isso, ó. Proprietário que confia ou entrega a direção do veículo ao condutor sob influência de álcool ou sobre qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência. Detalhe, viu? Vocês vão ver mais na frente, eu vou avançando aqui e já chego lá nessa parte da explicação. Para essa infração se caracterizar, o proprietário tem que ter entregue o veículo à pessoa que estava sob influência de álcool. Se entregou ao condutor sóbrio, não é infração. Aí você, mas como é que o agente da autoridade de trânsito vai constatar isso? Bom, aí é outra história. Mas o fato do agente abordar um condutor e autuar ele por dirigir sob influência de álcool não necessariamente vai implicar na autuação do proprietário também, a não ser que o agente tenha certeza de que o proprietário entregou o veículo ao condutor sob influência de álcool. Ele tem que ter elementos de convicção suficientes ali, tá certo? Então esse é um detalhe aí que eu chamo a atenção, já vou explicar isso para vocês. Olha, terceira hipótese aqui, né? Proprietário que confia ou entrega a direção de veículo a condutor descumprindo uma das seguintes restrições médicas previstas quando dá concessão ou renovação do documento de habilitação. Olha lá, ó. Vedado dirigir em rodovias e vias de trânsito rápido. Vedado dirigir após o pôr do sol. São duas hipóteses aí. E a última delas, ó. Proprietário que confia ou entrega a direção do veículo a condutor com restrição administrativa de impedimento por inaptidão registrada em seu prontuário por solicitação do INSS. Em alguma situação que o INSS solicitou ao Detran que houvesse um impedimento ou, por algum motivo de saúde e o proprietário entrega o veículo. Né? Então, assim, perceba que é diferente daquelas infrações dos artigos 163 e 164, que é quando o proprietário empresta o veículo, por exemplo, ao condutor que não tem habilitação, está com a habilitação vencida, está sem óculos, está descumprindo alguma restrição médica, enfim, né, da autoridade de trânsito, como por exemplo sem óculos, né? Então perceba que tem uma diferença. Até já gravei vídeo aqui da série, viu, falando sobre essas infrações do 163 e 164, dá uma conferida aí. Aí vamos para as hipóteses aqui, né, do quando não autuar. Para você que acompanha o canal, você já sabe, né? O quando não autuar é o seguinte, ó, você que está vendo pela primeira vez. Ou a hipótese trazida aí não é infração, tá certo? Não é infração, ou ela é infração, mas em outro tipo infracional. Aí ele já vai apontar qual seria o tipo infracional correto para se autuar aquela conduta, ó. Bora lá, primeira situação aqui, ó. Proprietário que confia ou entrega a direção do veículo automotor à pessoa que não estiver fazendo uso de lentes, corretor de visão, como eu acabei de mencionar, conforme exigido no documento de habilitação. Perceba, ó, isso não é infração? Isso é infração sim. Só que é infração lá no artigo 163 ou 164 CTB.
combinado com o inciso 6 do artigo 62. O que seria isso? É que a infração por dirigir sem lentes corretivas, né, ou corretoras, enfim, ela é uma infração prevista no inciso 6 do artigo 62 do CTB. O condutor que está sem óculos, ele comete essa infração, quando ele tem a obrigação, claro, de usar os óculos. E o proprietário, ele comete essa infração, que eu acabei de mencionar. Qual a diferença? Se o proprietário estiver junto do condutor sem os óculos, é 163. Se o proprietário não estiver presente no momento da abordagem, é 164. Essa é uma questão de formalidade para fins de enquadramento, porque a punição é a mesma, uma multa de R$ 293 para o condutor e para o proprietário. Claro, fica no registro do veículo, mas tem 7 pontos para o proprietário e 7 pontos para o condutor, se o proprietário for habilitado. Não, o condutor necessariamente precisa ser, claro. Então, essa seria a consequência. Aí tem aqui, ó, mais uma. Segundo, proprietário que confia ou entrega a direção do veículo à pessoa que não estiver fazendo uso de prótese auditiva, que é o aparelho auxiliar de audição, conforme exigido no documento de habilitação, quando ele tirou, quando ele renovou, quando ele mudou de categoria, enfim. Aí também se autua no inciso 6, né, só que no outro desdobramento, 510.02, por conta, ou no 63 e 64, né, e por conta dessa exigência prevista na carteira de habilitação do condutor. A infração é no inciso 6 do artigo 62 do condutor e o proprietário 163 ou 164. Aí vem aqui a terceira hipótese, né? O proprietário confia a direção do veículo à pessoa que não estiver fazendo uso de aparelho auxiliar de prótese física, né? Que também seria exigido ali. Aí se autua o condutor no mesmo inciso 6 do artigo 62, ou só que nesse outro enquadramento, e o proprietário no 163 ou 164, conforme o caso, tá certo? Temos aqui ainda mais uma situação, ó. Proprietário que confia ou entrega a direção do veículo sem uma ou mais adaptações que constam no documento de habilitação, também no inciso 6 do artigo 62, né? E aí o condutor e aí o proprietário no 63 ou 64, conforme o caso. Aí bora lá para as definições e procedimentos aqui, que são sempre muito importantes para fins de constatação da infração. Aí aquilo que eu havia explicado inicialmente. O primeiro, o que é entregar? Exige a presença do proprietário junto ao condutor no momento da abordagem. Já a conduta confiar, né, caracteriza-se pela entrega da chave ao condutor pelo proprietário do veículo e por sua ausência no momento da abordagem, que seria o equivalente ao permitir, lá do artigo 164, nesse contexto do artigo 166, tá bom? Terceiro, para que seja caracterizada a conduta de confiar, olha agora, o agente da autoridade de trânsito deve constatar que a alteração do estado físico e mental do condutor se deu antes do ato de confiar a direção. Como? Aí, eis o problema para o agente da autoridade de trânsito, né? Isso, na nossa visão, isso precisa ficar claro no campo de observações do auto de infração. Se ele não deixou isso claro, obviamente é algo questionável, ou seja, abre-se uma margem aí para questionar a solidez, né, do próprio ato administrativo, do auto de infração, a sua validade realmente, né, se a infração de fato existiu. Eu não diria nem me parece uma questão de formalidade, seria de materialidade mesmo, se a infração de fato ela existiu, né, tem esse detalhe aí, né, então isso passa a ser questionável numa eventual defesa. Quarto aqui, ó, a autuação nesse enquadramento deve ser precedida pela lavratura dos autos de infração, né, de uma dessas infrações aqui, né, que seria 165, 195, né, 2523, que é dirigir capacidade física temporária, né, físico-mental, né, que é a infração correspondente aqui ao condutor. Né. 5. Em caso de indício de infração penal, ou seja, se houver crime, noticiar o fato à autoridade competente para o registro da ocorrência, que seria o caso de alcoolemia, por exemplo. Né, por exemplo. Sexto aqui, ó, para fins desse artigo, o proprietário do veículo é a pessoa física ou jurídica registrada como tal no banco de dados do Detran, onde o veículo está registrado, salvo nos casos previstos no item 7 a seguir. Aí vem aqui, ó, o item 7. Em caso de veículo objeto de penhor ou de contrato de arrendamento mercantil, comodato, aluguel ou arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, possuidor registrado no Detran. Aí o possuidor aqui, para todo efeito, ele vai se equiparar ao proprietário, né? Inclusive o condutor principal equipara-se ao proprietário do veículo, tá bom? Então, nessas hipóteses aqui, o possuidor ou o principal condutor se equipara ao proprietário do veículo para fins de fiscalização e de consequente responsabilização conforme o caso. Nas informações complementares aqui nós temos uma observação.
O rol de situações descritas no campo auto A é meramente exemplificativo. E assim, em tese, nem deveria escrever, nem precisaria escrever isso aqui, né? Porque realmente é exemplificativo, porque é impossível que o legislador aqui seja capaz de prever as inúmeras hipóteses aqui que seria possível identificar no dia a dia na via pública. Enfim, mas de toda forma, tá aí, né? E não exaure nem exclui outras situações que impliquem que um condutor, por seu estado físico ou psíquico, não está em condições de dirigir o veículo com segurança. De certa forma também não é tão... faz sentido, né, colocar isso aí para deixar claro. Vamos lá, né? Deixar claro aí que o rol ele não é taxativo, né? Exemplos de informações que devem constar no campo de observações, apesar de não ter expressamente, você não vê uma observação que deixe claro que o campo de observações precisa ser preenchido, mas isso é aquele tipo de infração, né, gente, que o agente da autoridade de trânsito ele deve preencher o campo de observações. Porque, veja, o proprietário foi autuado por isso, porque emprestou o veículo a um condutor que estava sem condições. Mas tá bom, qual foi o problema do condutor? Não, tá lá no auto do condutor. Sim, mas são processos distintos, né? Então, assim, quando se deixa de incluir, né, me parece ser motivo para questionamento. Eu fui autuado porque eu emprestei o veículo a um condutor que estava sem condições físicas ou psíquicas. Que condições foram essas? Então, me parece que no campo de observações, foi lavrado o auto número tal para o condutor e a infração se deu por tal motivo. Me parece que seria o mais ajustado, né? Se não tiver isso, é questionável? Para mim, sim, sem dúvida, né? Mas veja, sou um estudante de trânsito, tá certo? Eu estudo, pesquiso trânsito para a gente tentar compreender a legislação, né? Mas pode ser que, de repente, você esteja nessa situação, não tenha identificado isso no campo de observações do auto, faça essa alegação, o julgador entenda que não. Não, a gente já colocou isso no auto do condutor, né, na infração do condutor, por exemplo, 2523, né, que dirige incapacidade, enfim, que ele entenda ser suficiente, mesmo você não tendo acesso a esse auto. Sei lá, isso é bem questionável, né? Me parece, né? Como eu disse, é uma interpretação pessoal, mas se o julgador de repente entender, não precisa detalhar nesse nível, bom, é um entendimento, né? Vamos lá. Olha, 5 exemplos aqui, né, de informações que devem constar ou que podem constar no campo de observações do auto de infração. Primeiro, condutor com membro superior imobilizado, braço quebrado. 2. Condutor invisível em estado de alteração psicológica. 3. Condutor com visíveis sinais de fadiga ou sono. 4. Condutor com problema de visão ou audição temporário. 5. Condutor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Enfim, são alguns exemplos aí de informações que podem constar no campo de observações do auto de infração, dessa infração do artigo 66 do CTB. E você? Quer ter acesso a essa ficha, a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, tudo online de forma gratuita e bem organizada? saladetrânsito.com/mbft. O link está na descrição desse vídeo. Se você quiser também fazer o download do manual completo, a versão em vigor nesse momento, quando tiver uma nova versão, deixa o link lá também. saladetrânsito.com/mbft. Vai lá dar uma conferida e você vai ver que tem um material bem bacana para você que também atua na área de trânsito, está estudando trânsito, enfim. Se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fique à vontade, vá deixando nos comentários. Você que nos acompanha já sabe, né? Sempre que o pessoal deixa alguma coisa aí nos comentários, eu tento ajudar de alguma forma, tá certo? Enfim, agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.